Eu sou Leandro Viana e chegamos ao penúltimo episódio dessa temporada de Pluribus e um episódio excelente, na minha humilde opinião, tá? Onde o grande tema é emoção genuína ou manipulação? E às vezes é um pouquinho dos dois, tá? Mas o Vince Gilligan é tão genial que nesse episódio ele respondeu assim, ó, a muitas perguntas. E pra mim, Leandro, assim, ó, esse episódio então confirma a teoria que eu lancei no meio da semana, que a Carol, ela armou a armadilha pra mente coletiva. Mas muitas coisas que eu falei durante as análises, elas se confirmaram, como por exemplo a construção da antena, os animais que nunca fizeram parte dessa colmeia e também um tipo de frequência que mantém eles conectados e tem tudo a ver com o quê? Com a descoberta lá daquele ruído pelo nosso paraguaio, o Manousos. Mas eu vou falar de tudo isso, então sem enrolação, aumenta o volume, porque depois da vinheta é hora de falar de todos os detalhes, de teorias aí, depois desse 8º episódio de Pluribus. Sejam bem-vindos ao Nerdverso, e é muito interessante se a gente perceber assim, que o episódio 6 ele foi fundamental para Carol para ela traçar a sua estratégia. Lá ela descobriu que os imunes eles estavam fazendo reuniões diplomáticas para resolver o problema da escassez de alimento, né? E que o Kumba ele tinha várias informações privilegiadas sobre o funcionamento da mente coletiva por simplesmente ser um cara aberto ao diálogo. Logo, como eu expliquei no vídeo que eu soltei na semana, a Carol pediu que a mente coletiva ela voltasse, porque não tem como vencer assim a guerra enfrentando ela. Claro que a solidão ali também pode ser um fator para Carol, mas o quadro da Georgia O'Keeffe, a Bela Dona, que foi citada nesse episódio novamente e teve muito foco em algumas filmagens mais abertas, essa pintura foi fundamental para Carol mudar a estratégia. Falei tudo isso no vídeo da semana aí, tá? Mas o importante é que ceder um pouco não significa desistir. Esse é o pensamento do episódio. A Carol mudou a estratégia de jogo porque o acolhimento é muito mais vantajoso do que o enfrentamento, né? Então a Carol fez um jogo político genial, tá? Para agradar, para obter muitas informações, é o velho ditado: mantenha seus inimigos por perto. E o nome do episódio, Estratégia de Charme, vale dos dois lados, né? Os membros da colmeia também perceberam que a Carol ela queria interagir assim, com uma pessoa e não com um coletivo. Com isso, a gente vê a mente coletiva trocando assim, o pronome nós pelo eu. E mesmo que exista no começo uma dificuldade, é interessante o desenrolar disso. Porque a mente coletiva, ela consegue responder assim com sinceridade a comida favorita da Zoja, né, que é sorvete de manga, mas vem também com uma história bonita como plano de fundo. Então ela revelou ali que como que foi crescer na Polônia, o que é interessante, né, já que a atriz ela tem origem polonesa e Zoja seria o equivalente a Sofia, né? Mas também faz eu me questionar por que a Zoja estava no Marrocos quando foi recrutada para falar com a Carol. Né? Podem comentar em teorias, eu adoro aí a interação de vocês, só que o mais importante ainda é sobre a Zoja acessar sua individualidade. E para isso, vamos voltar um pouquinho aí para a hora da massagem, tá? Que é um detalhe muito importante também. Tecnicamente, a Zoja, ela está fazendo massagem em si mesma, né? Mas o que a gente tem que entender é que enquanto o coletivo sabe o que está acontecendo, né, o indivíduo sente. A colmeia ela está ciente dos sentimentos, mas somente aquele corpo individual está recebendo a massagem, está experimentando a sensação física do toque, sabe? Logo, se alguém morre, a mente coletiva sofre talvez pela empatia daquele ser, mas o sistema nervoso não vai experimentar a mesma dor da pessoa, tá? E voltando para a Zoja, quando ela lembrou do sorvete de manga ali da sua infância, ela lembrou de ser uma pessoa em Pluribus. O jeito que ela fez isso naquele corpo é a mesma coisa de quando, por exemplo, a gente olha uma foto no Instagram de uma viagem, de um momento que nos marcou, né? Ou quando a gente lembra, sei lá, uma comida deliciosa. Como a Zoja contou uma memória daquele corpo em específico,
Eu acredito que sim, que ali por algum momento ela começou a recuperar a sua individualidade. Eu vejo que o ser humano escapou da monotonia que é a mente coletiva. E talvez fazer uma pessoa se lembrar do que era antes do vírus é o grande segredo de um dos fatores da cura. Claro que fazer isso individualmente em todo mundo vai demorar milênios. Logo, a frequência do rádio deve ser algo em grande escala. Mas uma informação mas muito importante é que o número de mortes é basicamente o dobro do número de nascimentos. E isso que, não existe mais maldade, trânsito ou sei lá o que nesse novo mundo. Óbvio que os nascimentos são de mulheres que elas estavam grávidas antes do vírus. Então, em uma conta rápida, em 7 meses, não deve ter mais nascimento, mostrando que a humanidade ela se encaminha para a extinção, até porque a mente coletiva não pensa em reprodução, né? Tivemos ali a confirmação do único objetivo deles. Temos bilhões de pessoas trabalhando com esse propósito, que é construir uma antena mega gigante para retransmitir a sequência de RNA para um outro lugar. A mente coletiva está usando toda a energia do mundo para enviar um fucking sinal para o espaço. O ciclo de vida desse vírus é infectar uma civilização e usar ela para se espalhar para outros lugares, tá? Então a mente coletiva ela gasta energia e recursos somente para isso. Eles não vão minerar cripto, sentir um prazer em uma alimentação e nem prazer em uma noite de sono com conforto. A Zouja explicou, né, que é mais fácil economizar eletricidade com muitas pessoas ocupando aquele ginásio do que essas pessoas em várias casinhas, né? Como eu disse, tiveram várias revelações aqui. Uma outra é que a mensagem do vírus veio de Kepler 22b, que é um exoplaneta descoberto em 2011, que ele existe de verdade e realmente fica a 620 anos-luz da Terra na constelação de Cisne. Então o Vince Gilligan pegou uma informação verdadeira e sim, na verdade, que é o primeiro planeta encontrado em uma zona habitável, né, com uma estrela parecida com o Sol, onde a água líquida ela pode existir, o que é um indício para ter a vida como a gente conhece na Terra, tá? E se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E caso você não faça, o teu presente de Natal vai ser um panetone, mas vai ser aquele de fruta, sabe? Muito interessante também a gente falar do momento da recriação da lanchonete favorita da Carol, com carros ao fundo, sirenes de polícia tocando sem motivo algum, tudo para agradar, né? A mente coletiva recriando um momento no tempo em alta resolução. E quando a Carol se dá conta que aquilo é falso, é uma forma de distração, manipulação, a Carol se revolta, né? E com a mente coletiva perdendo a batalha, a Zouja toma uma medida drástica. Ela beija a Carol. E é algo retribuído, não sejamos hipócritas aqui. Mas também é a chance do jogo ele recomeçar. E aqui é um dos motivos que é preciso restaurar a humanidade. A colmeia ela não está criando nada de novo. Eles podem até criar, tá? Mas o problema é que se eles forem escrever um livro, todos já sabem a história instantaneamente. Logo, não existe mais a novidade. E um livro escrito pela Carol é algo diferente. Talvez a mente coletiva ela esteja sedenta por novidade. Talvez isso possa ser até um vício deles, né? E o lado positivo é que a Carol ela pode escrever o que ela sempre quis, que é o Rabban ser uma mulher. E também pode ser um trunfo para ela de tentar enganar aí a mente coletiva, tipo, deixar eles ansiosos pelos livros, pelos capítulos, e talvez eles pararem de se preocupar em construir a antena ou em tentar reverter os imunes, mas eu acredito que eles nunca vão parar, tá? Mas anota aí. Acredito que no último episódio a gente vai ter um dos imunes aceitando entrar para a mente coletiva e isso vai abalar a Carol. Ou talvez o nosso Kumba, ele que está sumindo no rolê aí, ele volte com tudo depois dessa informação. Volto a dizer que a Carol ela pode se infectar a colmeia com esse conceito de identidade, de livre-arbítrio, né? Do mesmo jeito que o Walter em Breaking Bad transformou a química em arma, o Saul, ele transformou a lei em arma, agora Vince Gilligan ele pode fazer a Carol transformar a escrita em uma arma. De algum jeito, os livros da Carol serão importantes. Isso eu tenho, assim, ó, convicção, tá? E agora, de coração, ó, pode falar. Quem aí que pensou na hora que a Zouja travou, que ficou ali brincando de estátua?
Quem aí pensou que a Carol tinha quebrado ela a ponto de trazer de volta a individualidade? Cara, eu pensei nisso, depois também pensei que o Manosos podia ter gritado com alguém assim, surtado, e a mente coletiva tinha travado, a gente veria milhões de mortes, mas não. Na verdade, era somente entrando ali em contato para falar da chegada do Manoso nos Estados Unidos. Do mesmo jeito, a gente pode lembrar lá que as mulheres travaram na banheira para avisar o Kumba da chegada da Carol em Las Vegas. E antes de falar aqui do final, deixa eu aproveitar esse momento para fazer um convite para vocês, para participarem do Clube Nerdverso, tá? Temos planos a partir de R$ 4,90, vocês vão ajudar demais a gente a fazer mais vídeos aqui. O maior prêmio talvez é o nosso grupo do WhatsApp, que a gente fala todo dia de filmes, séries, falamos de mente coletiva, tá? E todo mês tem sorteio de prêmios para os membros, toda semana tem sorteio de ingresso de cinema. E o nome de quem faz parte do clube, de quem acredita no projeto Nerdverso, sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso. Lá vocês encontram todos os benefícios, mas se clicar aqui no botãozinho de ser membro, também tem os benefícios e vocês concorrem a tudo aí, nível 1, nível 2, nível 3 e outros níveis. Então, bora fazer parte do clube, gurizada. Eu quero voltar a falar do sinal de rádio, que para mim é a chave para perturbar a mente coletiva, né? Se eles bloquearem essa frequência de transmissão. Zou já foi didática, falando que eles usam ali o campo eletromagnético para se comunicar. E a frequência que o Manosos, o paraguaio, encontrou é isso, tá? Talvez, vamos pensar, talvez um barulho muito alto nessa mesma frequência interrompa a habilidade deles de se comunicar. Eu fico curioso para saber o que acontece com um indivíduo se o sinal estiver bloqueado, tá? Se isso causa dor, o que acontece quando eles voltam a si. Imagina se de algum jeito isso acontece no último episódio e a Zou já volta a ser quem era, sem saber inglês, ou sei lá, talvez ela fosse uma pessoa ruim no Marrocos, tá? E a série pode trabalhar isso em uma segunda temporada. Mas resumindo aqui a ideia da teoria da transmissão, é que precisamos de uma interferência constante para atingir a frequência que eles usam para se comunicar. Ou, como eu já disse em outro vídeo, pode ser um barulho, pode ser um lugar remoto, né? Pode ser o alto de uma montanha, pode ser dentro de uma caverna. Mas seria legal se a mente coletiva ela se transformasse em um grande vilão enquanto tenta reintegrar Zouja, né? Caso seja ela aí a pessoa a se desconectar da colmeia. E agora aqui, ó, na finaleira, só vou falar algumas visões rápidas, né? Como, por exemplo, os animais eles não estarem incluídos. Logo, o ratinho lá no primeiro episódio foi o azar do acaso, tá? Não precisamos mais teorizar sobre isso. Também quero destacar aqui, ó, a cena em que o drone no poste, ele continua lá paradinho, enquanto a Zouja e a Carol, elas estão conversando, sabe? Cara, eu dei risada só com esse detalhe bobo. E tenho certeza aí que eu não fui o único maluco, tá? Então comentem pra eu não me sentir sozinho. E também quero falar aqui, ó, do quadro branco com as anotações do próximo livro de Raban. Eu fiquei gritando com a TV, pedindo para Carol, pelo amor de Deus, não me apague esse quadro. E talvez a gente tenha pistas nessas notas. Tem algo ali sobre o Raban morrer de verdade, e isso possa estar ligado a tirar Zouja da conexão. Mas algo que tenho certeza é que no final da temporada, Carol e Manosos estarão unidos em um único objetivo, tá? Mesmo que o próximo episódio ele se chame Latika ou El Mundo, a garota ou o mundo, tenho certeza que Carol e Manosos têm um objetivo em comum, que é salvar a humanidade. Eu aposto que o final da temporada é os dois se unindo, unindo forças, tá ligado? Desculpa se eu deixei de falar algum ponto positivo, algum outro detalhe. Pretendo fazer um vídeo extra aí antes do último episódio sobre Pluribus, ter uma continuação de um episódio lá de Além da Imaginação, tá? Isso é brilhante. Mas comentem o que acharam do episódio em si, mandem as teorias de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast Nerdverso, melhores do ano tá chegando, os melhores filmes de terror também. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau!